Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam bem. Eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior sobre balanceamento. Então, questão 1 diz o seguinte: faça o balanceamento das equações abaixo pelo método de tentativa. Então, a primeira equação é essa que foi colocada aí. Então, sempre a gente procura fazer isso aí, ó. Vocês sabem, por exemplo, que o sódio, N maiúsculo, A minúsculo. Então, cada letra maiúscula é um elemento químico diferente. Então, o enxofre, 1, oxigênio, 2, claro que não. Tem mais uma aqui, ó. Então, 2 mais 1, 3. Sódio, 1, hidrogênio, 1. De cá. Observa que aqui apareceu o sódio primeiro, mas eu não coloquei o sódio primeiro. Por quê? É a linha do enxofre, é a linha do oxigênio, é a linha do sódio. Eu não posso colocar sódio aqui e oxigênio do outro lado, não. Tá? Oxigênio. Tenho 3 aqui e 1 aqui, 4. Sódio, 2. Hidrogênio, 2. Copia novamente a equação. Olha, esse é um método que eu criei. Nunca vi outro professor explicando dessa forma. A maioria dos professores já vem direto aqui nessa linha. É uma dificuldade muito grande, tá? Olha, o que eu pensei? Aqui eu tenho um sódio, aqui eu tenho 2. Então eu tenho que fazer com que apareça 2 sódios de cá. Por isso que eu coloquei o coeficiente 2. Seria muito prático e simples se eu pudesse colocar um 2 aqui no índice, mas eu não posso. Eu não posso alterar os índices em nenhuma situação. Agora, os coeficientes eu posso. E, então, ficou enxofre 1, oxigênio. Observa que aqui é feito a propriedade distributiva. Então, esse número multiplica todos os índices da substância a seguir. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, enxofre 1. De cá já está tudo igual, né? Olha, sem mudanças, sem alteração. Então, todos ficaram equilibrados. Então, veja, Al1, oxigênio. Observa que esse índice multiplica todos os índices daqui de dentro. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. Hidrogênio, 3 vezes 1, 3. O oxigênio aqui não é 3 não, ó. 3 aqui mais 4 aqui, dá 7, né? Agora, hidrogênio, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Enxofre, 1, tá certo? Então, alumínio 1, oxigênio 3, mais 4, 7, hidrogênio 3, mais 2, 5, enxofre 1. De cá, alumínio 2,
oxigênio, né, que está na ordem que está aqui, eu tenho 3 vezes 4, 12. 6 vezes 1, 6, vai dar 18. Hidrogênio, 6 vezes 2, 12. E enxofre, 3 vezes 1, 3. Copia novamente a equação. Olha, então agora, vejamos o seguinte. Eu tenho 2 alumínio de cá. De cá eu só tenho 1. Então eu tenho que fazer com que apareça 2 alumínios de cá. Quando eu faço isso, 2 vezes 1, 2. Certo? Olha só. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Só que de cá são 18 oxigênios. Então eu tenho que fazer com que apareça 18 oxigênios de cá também. Para isso, né, se eu tenho aqui 6, qual é o número que falta aqui para dar 18? Falta 12. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 4 para dar 12? É o 3. Quando eu faço isso, né, então o oxigênio vai ficar 2 vezes 3, 6, né? Porque aqui vai estar multiplicando. 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. Hidrogênio vai dar 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. 6 mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 6, 12. Agora o enxofre. 3 vezes 1, 3. Olha, então de cá, alumínio, 2. O oxigênio, 3 vezes 4, 12. Mais 6 dá 18. O hidrogênio vai dar 12. Né? E o enxofre vai dar 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Ou seja, agora ficou equilibrado. Sem problema, né? Letra C. Então, vamos nessa aqui. Al, 1. Hidrogênio, 2. Enxofre, 1. Oxigênio, 4. Al, 2. Hidrogênio, 2. Enxofre, 3 vezes 1, 3. Oxigênio, 12. Copia novamente a equação.
Olha, então eu vou partir do seguinte princípio. Aqui são 2 alumínios. Aqui tem que ter 2. Para isso eu vou colocar um coeficiente 2. Tá bom? Quantidade de hidrogênios está de acordo. Porém, a quantidade de enxofre, aqui tem 3. Aqui só tem 1. Eu tenho que fazer com que apareça 3 enxofres de cá. Para isso eu ponho o coeficiente 3. Então 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Agora vejamos de cá. Alumínio, 2. O hidrogênio, aqui são 6. Aqui é só 2. Então qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. O enxofre, 3 vezes 1, 3. O oxigênio, 12, porque 3 vezes 4, 12. Então esse está pronto. Então vejamos, C2, H6, O3, C1, H2, O3. Copia novamente. Então veja, eu tenho 2 carbonos de cá, aqui eu só tenho 1. Eu tenho que fazer com que apareça 2 carbonos de cá. Então quando eu faço isso, dá 2, 2 vezes 2, 4, e 1, 5. Mas vejamos aqui o seguinte, para dar 5 oxigênio de cá, aqui tem que ser 2, que 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, certo? Então aqui vai ficar 2, 6. Agora, veja o seguinte, eu tenho 6 hidrogênio de cá eu só tenho 2. Então qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Mais, aqui no caso, 4 vai dar 7. Então aqui não pode ser 2. Aqui tem que ser 3, que 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então, por isso que o nome dessa matéria é isso, ó, balanceamento de equações pelo método de tentativa. Muitas vezes você testa um número e ele não dá certo, você tem que mudar para outro número. Veja, se fosse uma questão objetiva de prova, por exemplo, poderia estar escrito, fazendo o balanceamento da equação a seguir, ou fazendo o acerto de coeficientes da equação a seguir, encontramos respectivamente, ou seja, nesta ordem, 1, 3, 2, 3, ou seja, os coeficientes na ordem certa. Vamos supor que isso fosse a opção da letra B, você iria marcar a letra B. Poderia estar no lugar de 2 pontos, hífen, que é a mesma coisa.
Então, meninos, vejamos aqui o seguinte. Eu tenho um fósforo de cá e 2 de cá. Eu tenho que fazer com que apareça 2 fósforos de cá. Para isso, coloco um coeficiente 2. Fazendo isso, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Por enquanto isso. Cálcio, 1. Agora, acontece que eu tenho 3 cálcios de cá e apenas 1 de cá. Então eu tenho que fazer com que apareça 3 cálcios de cá. Obviamente aqui vai mudar. Então veja. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 4, 8. 8 e 3, 11. Tá bom? Então, o que acontece? De cá, eu tenho hidrogênio, eu tenho 2, né? 2 hidrogênios, mas aqui são 6. Então eu tenho que botar 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Então, oxigênio, 3 vezes 1, 3. Com mais 8, vai dar 11. Fósforo, tenho 2. Cálcio, eu tenho 3. Então, está equilibrada essa equação. Meninos, eu iria introduzir um conteúdo novo, só que aí a aula fica muito longa, né? Então eu estou com dó de vocês. Eu vou ler uma mensagem para terminar a aula, e quem não enviou esta atividade ainda, nesse restante de aula, copia o que eu corrigi e envia. Não esqueça de colocar o seu nome, a data da aula, né, que é a data da aula de hoje, e a turma, tá bom? A história da balança. Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou em um armazém, aproximou-se do dono, conhecido pelos seus maus modos, e pediu para que ele vendesse alguns mantimentos fiado. Explicou-lhe que o seu marido estava muito doente e não podia trabalhar, e que tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém, com os seus maus modos, riu-se da pobre senhora, dizendo que a sua loja não era a casa dos pobres e que tudo ali se pagava em dinheiro. Mais uma vez a pobre senhora envergonhadamente implorou e disse que pagaria assim que tivesse dinheiro. Ele respondeu que ela ali não tinha crédito, nem tampouco conta na sua loja. Um freguês que estava de pé junto ao balcão, ouvindo toda a conversa, disse ao comerciante que desse à senhora tudo o que ela necessitasse e que pusesse na sua própria conta. Relutante, o comerciante perguntou à senhora: "Você tem uma lista do que precisa?" "Sim", disse ela. "Muito bem. Coloque a lista no prato da balança e o que ela pesar, eu lhe darei em mantimentos." A pobre mulher hesitou por uns instantes e, com a cabeça curvada, retirou do bolso um pedaço de papel e escreveu alguma coisa nele, colocando-o depois no prato da balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu lá embaixo. O comerciante, já irritado com o marcador da balança, virou-se para o freguês e comentou contrariado: "Eu não posso acreditar." O freguês sorriu e o comerciante começou a colocar os mantimentos sobre a balança. Como a escala da balança não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada. O comerciante ficou parado por alguns instantes, olhando para a balança,
tentando entender o que tinha acontecido. Ao pegar o bilhete, estava escrito: Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. Meninos, tudo de bom, até a próxima. Fica com Deus.